Olá, hoje dia 6 de março do ano de 2017, depois de um longo e tenebroso verão ou inverno, estamos de volta depois que todo mundo aproveitou as festas de folia, de momo e curtiram numa boa aí. A gente espera os feriados de carnaval com os familiares e com os amigos. Vamos agora realmente, definitivamente, começando o ano de 2017, até porque as aulas efetivamente tiveram os seus reinícios. Desde que foi criada a declaração do imposto de renda, você sabe quando foi? Você paga, declara ou se preocupa com a renda da sua família? Quanto o governo cobra de imposto de renda do brasileiro e que, enquanto os foliões brincavam inocentemente aqui, o carnaval, quem sabe para esquecer os problemas do dia a dia, ou mesmo os apaixonados pelas festas de momo? Pois bem, ele foi criado no último dia de ano em que a comunicação social provavelmente não fazia direito o seu papel e nem tinha condições de poder para isso. O ano foi o de 1922 e desde então, bem, quem vai nos contar essa história é a jornalista e apresentadora de telejornal Salete Lemos, hoje na Rede TV. Para as pessoas que nunca fizeram, por favor, prestem atenção, ao menos uma vez nessa vida. Boa noite a você. Desde 31 de dezembro de 1922, quando foi criada a cobrança do imposto de renda anual, os critérios ficam a cargo do Poder Executivo. E de lá para cá o imposto só fez subir. Nesse caso, senhores, da não correção da tabela é um absurdo. É um absurdo que acontece porque a sociedade brasileira não reage. Em 1986, eu ainda era repórter do Jornal da Tarde, o Estadão. Nós fizemos uma grande campanha com reportagens e denúncias com o tema Diga Não ao Leão. Boris, você deve certamente estar lembrado. Nós ganhamos o Prêmio ESSO de jornalismo e o mais importante, a tabela foi corrigida com a mobilização de toda a sociedade brasileira. Agora nós temos uma defasagem de 83%. E ninguém faz nada, ninguém fala nada. Isso faz com que o contribuinte mesmo, olha, você ganha igual salário, você tem as mesmas despesas, hoje você paga mais imposto de renda do que você pagou no ano passado. Isso é um aumento de imposto, feito na maior cara de pau, senhores. Reação zero da sociedade. E pensar que nós já tivemos uma Inconfidência Mineira neste país. Movimento que uniu todos os setores da sociedade, a revolta de Vila Rica, tudo isso contra o aumento de impostos. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, vamos lá? Se a tabela fosse corrigida como deveria, nós teríamos hoje isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 3.460. Hoje, do jeito que está, você paga imposto ganhando R$ 1.900. Tá bom para você? Você ganha R$ 2.000 e fica devendo para o leão? Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! É isso aí. Pensem um pouco nisso, tá bom? Na última sexta-feira, o ministro relator da Operação Lava Jato, Edson Fachin, deferiu o pedido dos advogados do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Fachin, assim como o ex-ministro Teori Zavascki, morto este ano em um acidente aéreo, também negou mais um pedido de liberdade para o ladrão do povo brasileiro. É isso mesmo, porque este cara fez de forma escandalosa, tudo que ele fez foi o roubo do dinheiro, sim, suado do povo brasileiro. E lugar de ladrão, para mim, é na cadeia. Dando exemplo para quem pensar em fazer a mesma besteira, que é roubar dinheiro dos outros. Aliás, os advogados que insistirem nessas manobras, em minha opinião, a Constituição deveria ser mudada e esses profissionais de direito, entre aspas, caso viessem a insistir na soltura de ladrões e assassinos, também deveriam ir para atrás das grades, em casos comprovados, como o do ex-deputado, é claro. No mês passado, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu rejeitar quase que de forma unânime um outro pedido de liberdade de Cunha. O resultado, na época, foi de 8-1, que coincidiu com o voto do ministro relator Edson Fachin, que, na ocasião, também defendeu a manutenção da prisão do Eduardo Cunha, o ex-deputado. Deu para entender, então, um pouquinho a minha opinião em relação a isso. Espero que você comungue com ela. Tá certo? Bom, ainda falando em ladroagem,
não é caso de polícia, não, né? Parece até o quadro de polícia do nosso telejornal. Segundo depoimento em delação premiada na semana passada, neste mesmo caso da Operação Lava Jato, segundo o jornal O Globo, depoimentos de 3 ex-dirigentes da empresa Odebrecht ao Tribunal Superior Eleitoral revelaram que o PT, partido do ex-presidente Lula, teria garantido aliados à chapa Dilma Temer em 2014, às custas de dinheiro doado por Caixa 2 pela empreiteira. De acordo com delatores, pelo menos o pagamento a um desses partidos, o PDT do Carlos Lupe, o mesmo que conversou com um garotinho há dias atrás para que o campista pudesse voltar para a sua antiga casa, teria sido intermediado pelo ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Citamos garotinho aí, mas isso é uma outra história. Quanto a isso, Leonel Brizola deve estar nesse momento se remoendo em desespero dentro do túmulo. Se você que está me assistindo e não quer acreditar, é só entrar na internet e ver aí o que Brizola falou sobre o campista garotinho. Meu Deus do céu. Bom, enquanto essa cambada, gente, não for parar atrás das grades, o país vai continuar sendo essa suruba, como eles mesmos disseram. Além do PDT, haveria relatos de repasses ao PROS, olha só o PROS, um partido relativamente novo, e ainda ao PCdoB, Partido Comunista, pegando dinheiro, também do PP e do PRB, legendas que garantiram à chapa Dilma Temer tempo maior no horário eleitoral gratuito de TV e também de rádio. As informações são do jornal O Globo. E de acordo com as investigações da Lava Jato, o total destinado pela Odebrecht a esses partidos chegou a cerca de 30 milhões de reais. No depoimento prestado ao Tribunal Superior Eleitoral na última quinta-feira, Fernando Reis, ex-presidente da Odebrecht Ambiental, contou que partiu do ex-ministro Guido Mantega, pedido a Marcelo Odebrecht para que partidos que apoiaram a reeleição de Dilma Rousseff recebessem dinheiro daquela empreiteira. Que papelão! E essa cambada, como eu me referi a eles agora há pouco, ainda está solta, na sua grande maioria. Olha, gente, efetivamente, pela ordem natural das coisas, depois que acabou o carnaval e no final de semana o desfile das campeãs, chegou então a vez do ano de 2017 ter efetivamente o seu início. Porém, quem passa pelo centro da cidade de Campos se depara com uma triste realidade. Lojas e mais lojas fechadas há muito tempo. Algumas mesmo antes de se falar em crise, essa que só veio à tona no final de 2014. A saída, então, está sendo apostar nas liquidações. A expectativa é de que dessa forma, segundo o CDL, as empresas comecem a se recuperar e que quem sobreviveu ao tsunami que passou por aqui durante esses últimos anos vai ter agora a oportunidade de voltar a respirar. Os moradores, triste mesmo essas imagens, né? É muita raça de comércio fechado no calçadão de Campos dos Goitacazes. Aí está um verdadeiro exemplo, não é, do reflexo dessa crise financeira estrondosa que assola principalmente o Brasil por ser um país de dimensões continentais. Olha, final de semana também não foi tranquilo não. Os moradores do Xexé, na Praia do Farol, passaram por um susto na noite de ontem. Um vídeo que tomou conta da internet mostra um ônibus da empresa São Salvador, que fazia a linha Campos Xexé, pegar fogo. Por sorte, ninguém saiu ferido. Os bombeiros foram acionados e conseguiram apagar as chamas, porém muito pouco sobrou daquele ônibus e só depois de uma perícia é que vai ser possível descobrir a causa do acidente. Agora, antes de irmos para um intervalo comercial, eu gostaria de pedir 1 minuto da atenção de vocês. Esse texto não é meu, mas foi compartilhado por inúmeras pessoas hoje na internet. E dessa forma, por admirá-lo e achá-lo extremamente oportuno, eu vou lê-lo aqui para vocês. É uma crônica. O nome dela é Traição. Traição na política. Certo dia, um colega de trabalho me falou essa frase. Na política, o charme é trair. Confesso que na época fiquei indignado com essa colocação, pois na minha mente, política é conjunto de elementos que se interligam com vistas ao cumprimento de um fim, o bem comum da população a quem se destinam e, para tal, deveria ser feito com ética, coerência e respeito ao fim de ter uma lógica das ações que determinam a prática. Com o passar do tempo, fui percebendo que o meu colega tinha lá as suas razões.
A minha ideia continua sendo a mesma, mas anos a fio temos presenciado atitudes que justificam perfeitamente a frase que foi dita. Na verdade, os candidatos, quando eleitos, evidenciam e preservam elementos clássicos das relações de poder. O signo da traição na política, e como num toque de mágica, desenvolvem a capacidade de converter supostos compromissos em meros joguetes de palavras. O estranho é que quanto maior é a traição, diretamente proporcional é a valorização que o sujeito adquire junto aos seus adversários, ou agora aliados. Como já disse Arturo Graff, com grande frequência, a política consiste na arte de trair interesses reais e lógicos e de criar outros imaginários e injustos. Pensamento semelhante expresso no filme A Rainha Margot, quando o personagem do filme soltou a frase: que é a traição? A habilidade de se adaptar aos acontecimentos. Hoje, torço para que essas ações sejam exceções e não a regra geral. Pois só assim, dessa forma, podemos conservar a motivação que temos para fazer política de situação ou de oposição e pensar no bem-estar coletivo e comum para todos nós. Não saia daí, a gente vai a um breve intervalo, reflita sobre isso e voltamos daqui a pouco. Até já.